Pai, Senhor, amados, boa noite. Vocês estão bem? Todos bem? Amém. Agradeço a equipe de louvor. Deus abençoe, continue abençoando. E vou estar fazendo uma oração para a gente começar a palavra. Amém, Senhor Deus, ainda na Tua presença, Senhor. Viemos aqui, Senhor, engrandecer o Teu nome, dizer que só Tu és bom, só Tu és digno da nossa adoração. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui hoje, na Sua casa, ouvindo mais de Ti e aprendendo mais de Ti, meu Pai. Que nesse momento nenhuma ação maligna, Pai, venha distrairmos, ó Pai. Que nenhuma ação maligna, Pai, venha roubar, Jesus, a nossa atenção, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente. Então, que o Senhor possa estar tomando, Jesus, lugar nos nossos corações, nas nossas mentes, ó Pai, no que vai ser falado e ministrado aqui essa noite, ó Pai. Abençoo todos aqui que estão presentes, os que estão ouvindo de casa, o que por algum motivo não puderam estar aqui, Senhor, seja abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu estava pedindo, ao Senhor para trazer alguma palavra, algum tema para essa noite. E o Senhor falou justamente sobre unidade. E aí unidade como corpo de Cristo também, mas unidade em tudo. A gente precisa da unidade. E muitas das vezes a gente pensa que unidade é uma coisa que é criada por nós. Não é verdade? A unidade é criada por nós, mas não. Ela é criada pelo Espírito Santo para nos unir, para que a gente, como corpo de Cristo, sejamos um em Cristo. Por isso o tema, temos que ser um, precisamos ser um em Cristo. Porque através da nossa união, da nossa unidade, que é o que o Senhor vai trazer bênçãos. A gente vai ver em algumas passagens que o Senhor ele traz bênçãos quando o povo se une. Quando o povo se une em adoração, em gratidão, em oração. Então, precisamos ser um no Senhor. Amém? Então, a presença do Senhor, ela vai se manifestar quando há unidade. E o que essa palavra significa, unidade? Se a gente for procurar lá no dicionário, diz assim, qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. Olha só, como corpo de Cristo, a gente não pode ser dividido, porque a unidade, nós temos o mesmo Pai Celestial, que é Deus, e somos irmãos em Cristo Jesus, amém? Então, a gente nada poderia nos separar, nada pode, mas tem algumas ações humanas, que a gente vai ver também, que faz com que o corpo de Cristo, que é a igreja, muitas vezes se desvie, dos planos do Senhor. Muitas vezes nós humanos damos lugar ao diabo para ele usar as nossas vidas para trazer divisão na igreja, divisão no nosso lar, divisão no nosso trabalho. E aí a gente pergunta, por que a gente tem tanta dificuldade nos nossos relacionamentos? E aí eu estou falando de relacionamento como um todo, não só cônjuges, marido, esposa, não só filho e pai, mas nos nossos papéis na igreja, na nossa empresa, no dia a dia. Por que a gente tem tanta dificuldade de relacionamento muitas vezes? E a gente muitas vezes culpabiliza o outro, não é? É porque o outro tem essa mania e eu não gosto, porque o outro me trata assim e não me agrada, não acho certo. Mas, muitas vezes, o problema está em nós também. E a gente não consegue enxergar isso. O que a palavra do Senhor nos diz? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Um segundo maior mandamento, que o primeiro é amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo é esse, amar o próximo. Só que aí a gente tem um problema. Como a gente vai amar o próximo se a gente não se ama também? Se a gente não tem amor com a gente, se a gente não cuidar da gente, se a gente não olha para a gente, e aí a gente não consegue transbordar esse amor que deveria ter
por nós mesmos, esse relacionamento nosso com a gente mesmo, a gente não consegue, muitas vezes, passar para o próximo também. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar sobre isso. Será que a gente tem cuidado de nós mesmos, cuidado da nossa mente, cuidado do nosso corpo, cuidado do nosso espírito, para que a gente consiga entender que mesmo sendo diferentes, aqui nós temos personalidades diferentes, né? Cada um fala de um jeito, um é mais extrovertido, outro é mais tímido, mais calado, mas fazemos parte de um mesmo exército de Cristo. Amém? Fazemos parte de um mesmo corpo de Cristo e todos são importantes. Né? O Senhor fala, todos são importantes. Não tem o maior nem o menor. Né? Na Bíblia tem lá os discípulos de Jesus, eles tinham chegado de uma missão, de missões, né? Onde Jesus tinha mandado cada um para um canto. E quando eles chegaram, eles estavam tão encantados com o que o Senhor tinha feito através da vida deles, né? As curas, os milagres. E aquilo começou a invadir o coração deles humano. Né, trazendo o quê? Será quem que vai ganhar, né, o crédito? Quem que é o maior? E aí eles começam a discutir sobre isso. Né? Quem é o maior do reino? Quem fez mais? Será que fui eu? Né? Que isso está no coração humano, o orgulho. A gente, né, gosta de ser elogiados e é muito bom isso. É muito importante a gente ter elogio. Mas naquele momento eles estavam preocupados com isso. E aí Jesus pega, né, traz uma criança e fala que o maior do reino dos céus não é aquele que aparece mais, aquele que faz mais, que tem mais visibilidade, mas o menor como uma criança, aquele que é humilde, aquele que trabalha com amor, não por obrigação. Né? Esse é o maior do reino dos céus. E então, né, a gente pensa, né, na nossa vida hoje. Quantas vezes a gente também é orgulhoso? Quantas vezes também a gente acha que a gente fica com aquela... não, eu posso dar conta, eu consigo, não preciso de ninguém. Né, já ouvi muita gente falando, não é daqui, tá bom? Muita gente falando, eu se eu pudesse moraria na Lua, porque eu não dependo de ninguém. E, na verdade, Deus nos fez para sermos dependentes um dos outros. A gente precisa um do outro. A gente depende um do outro. E se morasse na Lua, provavelmente não ia sobreviver. Com certeza não ia sobreviver. Porque precisamos um dos outros. Dependemos um dos outros. Como família, como sociedade, como igreja. Né? A gente depende um dos outros. E que bom é assim, ser assim. E que bom que temos, né, características diferentes, que temos qualidades diferentes, temos defeitos diferentes, todos nós. E isso é muito bom, porque é isso que edifica o corpo, né? Cada um com o seu jeitinho, cada um com a sua personalidade. E isso a gente vai se edificando, a gente vai aprendendo com o outro, a gente ouve um testemunho e a gente aprende a ter mais fé, a desenvolver a nossa fé. Então, isso é muito importante. A gente vê, né, essa semana eu estava vendo que tem pessoas, né, que são desigrejados, as pessoas que ficaram decepcionadas com a igreja, com alguma coisa que acontece na igreja, com alguém, e aí eles saem, né, totalmente da igreja, e aí eles afirmam que é melhor estar em casa, né, orando, que Deus está ouvindo, que Deus está abençoando. E isso é totalmente errado, porque o Senhor ele fala para a gente não deixar de congregar. Então, se você está na sua casa hoje pensando assim, que é melhor não se relacionar com ninguém da igreja, é melhor estar sozinho, é melhor orar sozinho, não pense assim. Porque a gente precisa estar no corpo, a gente precisa estar em Cristo, né, e se alimentando. Né, porque o inimigo, tem um versículo que diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, se a gente se isola, a gente está no corpo, e de repente, a gente se isola.
o que vai acontecer? A gente vai ficar mais vulnerável para o inimigo nos tragar. Quando a gente está em grupo, não sei se vocês já viram aqueles documentários de animais, né, quando um bando de leões está para poder, né, fazer a caça deles. Geralmente são as leoas, né, mas quando é um bicho maior, um animal maior, tem os leões também, os leões participam. E aí o que eles fazem? Né? Tem aquela manada de algum bicho que eles estão de olho. O que eles fazem? Eles ficam escondidos, não é assim? E eles ficam esperando o tempo oportuno. O tempo que um vai sair da manada, né? Um animal vai sair da manada, ou um mais frágil, de repente um bebê, né? Um menor. E aí eles esperam ele estar sozinho e defeso para atacar aquele. Eles não atacam a manada toda. E é assim que o inimigo age. Ele espera que a gente esteja no momento mais vulnerável, mais fraco, mais sozinho, mais isolado, e ele vem com força total e consegue derrotar, e consegue derrubar. Então, né, Deus, hoje a palavra é de alerta, para que a gente possa estar em alerta. A igreja é um ambiente, a igreja física, né, é um ambiente importante, a gente precisa estar congregando, a gente precisa estar, né, dentro da igreja, a gente precisa ter esse cuidado, porque o inimigo ele não está de brincadeira, ele está procurando realmente a quem tragar. Né? Vamos estar abrindo em 1 Coríntios 2,16. E aqui vai nos falar algo muito importante. Para a gente ter unidade, é preciso a gente ter a mente de Cristo. A gente não pode ter a nossa mente. A gente precisa ter a mente de Cristo. Então, diz assim, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o que significa isso? Ter a mente de Cristo é pensar e agir como Cristo, certo? A gente tem que pensar e agir como Cristo. E como a gente conhece os pensamentos do Senhor? Através da sua palavra. Esse aqui é o nosso manual de vida, a Bíblia. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem conhecimento, por isso essa igreja, né? Graças a Deus, né, por essa igreja, por esse ministério. Muito obrigado pelo acolhimento de todos vocês. É uma honra para mim, para o meu esposo, estar servindo a Jesus com vocês. Fazemos parte do mesmo exército de Cristo. E eu sou muito feliz por essa igreja, por esse ministério, porque ensina a palavra. E a gente precisa aprender a palavra. Porque no dia mau, como que a gente vai sair do dia mau se a gente não tiver a palavra na mente e no nosso coração, principalmente? Principalmente aqui. Que a gente precisa praticar. Né? A Bíblia fala, não sejam somente ouvintes, mas praticantes. Então, se a gente sair daqui e praticar 1% do que a gente está aprendendo, isso já é muito bom. Né? Agora, se a gente ouve e não deixa para lá, não acho que está certo isso, então, né, que a gente possa tomar posse mesmo dessa palavra. E aí a gente caminha junto e unidos. Então, a gente precisa caminhar juntos e unidos. E como que a gente faz isso? Né? A gente vai estar vendo também em Romanos 15, 5, 7. Romanos 15, 5, 7. A palavra vai dizer assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, deu-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, glorifiquem ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém? Então, a gente está em unidade, a gente está no corpo de Cristo, para que a gente junto glorifique ao Senhor. Mas a gente precisa aceitar um ao outro. E é difícil, não é? Quando a gente está assim, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja,
É difícil lidar com o ser humano. E é mesmo. Por isso que o Senhor deixou a palavra dele aqui, para a gente também ter esse conhecimento sobre lidar com as pessoas, sobre os nossos relacionamentos, porque é difícil, cada um tem um jeito, cada um tem, um gosta de uma cor, outro gosta de outra, né? Então, se a gente vai ter um culto que a gente vai decidir, por exemplo, sobre a cor da blusa. Um vai querer laranja, outro vai querer amarelo, outro vai querer preto, e cada um vai defender a sua ideia, não é verdade? Cada um vai falar, não, mas eu acho que a laranja está na moda, está no verão e tal. Então, imagina lidar com esse conflito, né? De uma coisa simples que eu estou falando aqui, a escolha de uma blusa. Né? Imagina outras escolhas. Então, assim, às vezes a gente precisa abrir mão do que a gente quer pelo outro. No casamento é assim, não é? Às vezes um gosta de comida japonesa e o outro gosta de churrasco. Aí vai ficar naquela, não, mas eu queria comer comida japonesa, mas eu queria comer churrasco. E aí um dos dois vai ter que abrir mão. Um dos dois vai falar, então tudo bem, hoje a gente come comida japonesa, amanhã, outra semana, outro mês, a gente come churrasco. Pode ser assim? Negociar. Vai ter que entrar em acordo. É assim no casamento e é assim em todos os nossos relacionamentos. Um precisa ceder. Mas eu tenho que ceder sempre? Não. Entrar em acordo, conversar, né? Se comunicar. Mas se você também não fala o que você quer, aí como que você, né, fica difícil. Então, às vezes, a gente precisa ter, e isso também em todo nossos papéis. E na igreja também. Às vezes, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. A gente precisa, né, não, vou aceitar, está tudo certo, tudo bem, né, porque isso é necessário, que a gente se aceite. Então, cada um de nós é templo do Espírito Santo. Eu já ouvi pessoas falando assim, eu sou a igreja. Não, cada um de nós somos templos do Espírito Santo e somos membros do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos membros, né? A igreja é quando nós todos nos reunimos, isso é a igreja de Cristo, né? Todos nós reunidos, e a gente precisa estar reunido. Né? 1 Coríntios 12, 27, diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E todos são importantes, todos, sem exceção. Né? Muitas vezes a gente entra na igreja, a gente não sabe, né, quem fez o cafezinho, quem limpou a igreja, quem veio aqui orar para que o culto, né, interceder pelo culto antes de começar, né, tem todo um trabalho. E aí, esse trabalho todo é importante. Todo o trabalho que é feito para Cristo é importante, todos são importantes. Em Efésios 5, 29 e 30, diz assim, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Olha só, então Deus aqui está comparando ao nosso corpo, né? A gente não odeia o nosso corpo, porque a gente alimenta, a gente cuida, ou tenta cuidar, né? Mas ele também fala que assim a gente precisa, né, zelar por essa unidade, que assim como ele cuida da igreja, a gente precisa também zelar. Em João 17, 20, 23, Jesus ele ora pela unidade dos que crerão nele ainda. Aí ele diz assim, minha oração não é apenas por estes, ele estava orando pelos discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deles a glória que me destes, para que eles sejam um, eu neles e tu em mim.
que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha só o que o Senhor está falando aqui, né? E o Senhor, Ele repete que nós sejamos um como Ele é em Deus, como Ele é em Deus Pai, um. A gente precisa ser um para que o mundo possa crer que Jesus existe, que Jesus é real. A gente precisa disso. E se a gente for ver na Bíblia, né, por exemplo, o Neemias, ele reconstruiu o muro de Jerusalém sozinho. O que vocês acham? Foi sozinho que ele reconstruiu? Não, não foi sozinho. Ele foi levantado pelo Senhor, né? Ele foi movido por Deus para que ele regesse o povo para ajudar a reconstruir as muralhas. E aí, apenas 52 dias, eles conseguiram, juntos, em unidade. Eles conseguiram fazer isso em pouco tempo. Uma coisa que levaria muito mais tempo, eles se uniram, né, em unidade no Senhor, e conseguiram fazer isso num tempo assim, recorde. Né? O rei Josafá, com aquela luta com os grandes exércitos, né, muito maiores do que o povo dele. Né? Ali a gente vê outro exemplo de unidade. O povo, ele orou, jejuou, ele adorou o Senhor. E o que aconteceu? Eles precisaram lutar? Não, nem precisaram lutar, porque o Senhor, ele deu a vitória para aquele povo. Né? Olha só, o exemplo de unidade. Então, quando estamos juntos, como estamos unidos no Senhor, o céu, ele transborda de uma maneira assim, gloriosa, como a gente vê aqui na Bíblia. Paulo e Silas, quando estavam presos, adorando o Senhor, os dois juntos, unidos, em unidade, eles estavam ali adorando o Senhor. E o que aconteceu? As cadeias quebraram. Né? O Senhor libertou. Olha só, outro exemplo maravilhoso que temos de unidade. Então, quando a gente une a nossa fé, une nossos propósitos, porque unidade é isso, união de propósito. Quando a gente anda em harmonia, né, no corpo de Cristo, o céu, com certeza, o céu transborda e responde. Né? Então, o que a desunião faz? O contrário de unidade é a desunião. É a desarmonia. O que isso pode causar? Né? Abre as portas para o inimigo agir. E, geralmente, são portas de derrota. Enquanto a unidade, ela, né, nos dá vitória, ela nos dá cada vez mais vitórias, a desunião, ela abre as portas para a derrota, porque o inimigo, ele começa a agir. Os relacionamentos de hoje, muitos, estão difíceis porque há falta de unidade. Há falta de unidade, muitas vezes, no lar. Né? A gente não consegue entrar, às vezes, no consenso, no acordo. Ninguém abre mão, ninguém quer ser deixado por último, é assim. E a gente tem que ter muito cuidado com os pensamentos do mundo. Não é verdade? Às vezes, a gente ouve muita coisa do mundo e a gente começa a aprender, a acreditar naquilo. Então, o que o mundo fala para a gente? Seja feliz. Não importa o outro. Não importa o que o outro pensa, não importa quem você vai ter que derrubar para ser feliz, não é assim? E muitas vezes a gente consegue acreditar nesse individualismo que o mundo prega. E o Senhor, como o pastor que pregou domingo, Ele quer que sejamos felizes. Claro, o Senhor, Ele não quer ver a gente triste, a gente com depressão, nada disso. Mas a gente precisa entender que a gente precisa se cuidar, mas precisamos cuidar do outro também. A gente precisa cuidar do outro, porque isso é um mandamento do Senhor. E a gente precisa não só se importar com a nossa felicidade, como o mundo diz, mas se importar com a felicidade do outro. O outro está bem? Está feliz? Eu estou fazendo meu marido feliz? Eu estou fazendo minha esposa feliz?
Porque automaticamente, se você fizer o outro feliz, ele vai se esforçar para te fazer feliz também. Amém? Então, essa igreja aqui tem 12 anos, vai fazer 13 esse ano, né? Ela tem 12 anos, ela suportou e suporta todo esse tempo porque há unidade. Porque há unidade. Sem unidade, não conseguiria resistir. Então, a arma do inimigo é dividir a igreja, é dividir o corpo de Cristo, isolando os membros para se tornarem presas mais fáceis, né, como eu falei, para se tornar pessoas que vão estar sendo muitas vezes derrotadas pelo inimigo, se a pessoa dá espaço, se a pessoa se isolar. Em Efésios 4, 1, 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aqui fala, né, suportando uns aos outros. E suportar é muito mais do que aguentar. Às vezes a gente pensa assim, eu vou ter que aguentar aquela pessoa, meu Deus, não vou com a cara dela, não é assim? Eu não vou com a cara da pessoa, eu vou ter que estar junto. Ai, meu Deus, mas suportar aqui quer dizer você carregar a carga do outro. Então, o problema do outro, por exemplo, tem um irmão com problema. O problema dele é meu também. Eu tenho que orar. Não posso ajudar com alguma coisa física, com financeiro, mas aquela carga é minha também. E é assim que a gente precisa pensar. Se a gente está com o irmão, a gente está orando, a gente precisa realmente ter esse compromisso de carregar, de encorajar, de cuidar daquele irmão. Muitas vezes a gente está sentado aí a gente vê falta de um irmão. Estou sentindo falta daquele irmão que está aqui do meu lado. Eu tenho o contato dele, tenho o WhatsApp. Vou mandar o WhatsApp para saber como é que ele está. Isso é cuidar. Isso é zelar, sabia? Perguntar se ele precisa de alguma coisa. E, às vezes, a vida da gente é tão corrida, que a gente também vai correndo. Mas isso é necessário, como corpo de Cristo, cuidar um dos outros. É isso que Paulo está falando aqui. Suportar em amor, em amor. E aqui também fala, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí, por isso que a gente entende que a unidade, ela é feita pelo Espírito Santo, ela não é feita por nós. Qual o nosso papel? Conservar a unidade. E para conservar, a gente precisa ter atitudes, a gente precisa estar atento às necessidades dos nossos irmãos, a gente precisa preservar, por quê? Porque a nossa carne, as obras da carne, ela começa também, muitas vezes, nos impedir ou nos afastar dessa unidade, quebrar essa unidade, com o orgulho, a competição, a desunião. Isso tudo destruirá a unidade. Então, as obras da carne, algumas, ódio, discórdia, ciúmes, facções, inveja, impureza, libertinagem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o quê? Com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E quando a gente tiver algum dessas emoções, a gente tem que pedir ao Espírito Santo para limpar o nosso coração. Porque quem tem que aparecer não somos nós, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Ele precisa brilhar nas nossas vidas. Ele precisa estar a todo momento no nosso coração, na nossa mente, nas nossas ações. Então, a gente precisa sermos vigilantes com a nossa carne. E como que a gente consegue sair da carne? Buscando pelo Espírito, estando presente nos cultos, lendo a palavra em casa, orando, jejuando. Isso vai alimentando o nosso espírito. E a gente começa
a agir de forma diferente, porque o Espírito, ele nos preenche e a gente começa a fazer as obras do Espírito, o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, a gente precisa se preencher do Espírito para que a nossa carne ela se mortifique, ela não invada o nosso ser de maneira que ela apareça mais do que o fruto do Espírito. Amém? Então, o outro ponto, não buscamos visibilidade para nós, mas para Cristo. Cristo é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo. Em Romanos 14, 13, diz assim, antes da gente ler, eu queria falar de uma dessas obras da carne, que ela, muitas vezes a gente não percebe, porque ela é bem sutil, ela vai minando bem sutilmente o corpo de Cristo, e vem de uma maneira inofensiva. Muitas vezes a gente pensa assim, a pessoa não falou por maldade, que é a fofoca, a famosa fofoca, que ela é igual um telefone sem fio. Pensa no telefone sem fio. Quem aqui já brincou? Já viu? A maioria, O telefone sem fio é assim. Existem várias pessoas, e aí a primeira pessoa da fileira, ela recebe uma mensagem. Alguém fala uma mensagem no ouvido dela e ela vai passando isso adiante, no ouvido, baixinho. Quando chega na última pessoa, a mensagem está totalmente distorcida, totalmente errada da original. É assim que funciona o telefone sem fio. E aí a fofoca é assim também. Muitas vezes a pessoa ela ouve alguma coisa ou fica sabendo e aí ela vai passando aquilo. E aí vai passando, muitas vezes sem maldade, como eu falei, no coração. E quando a igreja, o corpo de Cristo todo, sabe, já está totalmente distorcido, totalmente errada aquela mensagem. E aí o inimigo ele usa essa estratégia que é humana, mas que é criada também por ele, porque ele é o pai da mentira, e muitas vezes a fofoca também são invenções. E aí o que acontece? Divide. Ela traz divisão, ela traz afastamento, falta de confiança. E aí o que acontece? A pessoa, muitas vezes, que fez ou participou da fofoca, ela começa a se isolar, porque as pessoas começam a não confiar, a não querer falar dos seus problemas para ela. E é assim, gente, em todo o nosso relacionamento. Todos os nossos outros relacionamentos. E aí o que acontece? Ela vira presa fácil para quem? Para o diabo. Ela vira presa fácil, porque ela deu brecha, ela não buscou a Deus, ela não prestou atenção nas suas emoções, e aí aquilo ali causa uma divisão, uma destruição dentro do corpo de Cristo. Então é uma coisa que é sutil, ela começa bem devagarzinho, mas causa um incêndio terrível. E a gente precisa ter cuidado com isso também. Vocês conhecem as 3 peneiras da sabedoria de Sócrates? Quem aqui conhece? Quem já ouviu falar? Existem 3 peneiras. Sócrates foi um filósofo, ele foi um pensador. E aí ele elaborou essas 3 peneiras e eu achei interessante trazer para a nossa meditação hoje. Então, antes de você compartilhar uma informação, qualquer ela que seja, existe 3 filtros, 3 peneiras que você precisa pensar sobre isso para que você passe a informação adiante. Isso serve para a nossa vida toda, não só na igreja. Então, a primeira peneira é a peneira da verdade. Você tem certeza de que o que vai falar é verdade? Então, eu soube de uma coisa. Antes de contar, eu tenho certeza que isso é verdade? Eu tenho certeza. Se passar por essa peneira, por essa primeira peneira, ela vai para uma segunda peneira, que é a peneira da bondade. O que você vai dizer é algo bom? Vai ajudar alguém?
Vai ajudar ou vai atrapalhar? Se for atrapalhar, como diz os jovens, esquece. Né? Como diz eles, esquece. Se for atrapalhar, não. Por isso que é da bondade, né? Só falar se for algo bom, positivo. Vai ajudar meu irmão, vai trazer um benefício. E a terceira peneira é da necessidade. É realmente necessário dizer isso? Vai resolver algo? Vai trazer algum benefício? Então, para a gente passar uma informação adiante, ela precisa passar por essas 3 peneiras. Qual é a necessidade de eu passar isso adiante? Vai resolver? Vai trazer algum benefício? E aí a gente só conta se passar por essas 3 peneiras. E o mais incrível de tudo é que o Senhor, antes de Sócrates, ele já sabia disso, e olha o que ele fala em Efésios 4, 29. Antes da gente ler o próximo, ele diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Olha só como é que o Senhor, como é que a Bíblia tem resposta realmente para todas as coisas. Que coisa incrível que é o nosso Deus, né? Que coisa maravilhosa, o amor dele por nós, de nos conhecermos a ponto de conhecer o mais profundo do nosso ser, o mais profundo do nosso pensamento. Olha que coisa linda isso aqui. E aí, essa palavra torpe, ela quer dizer o quê? Uma palavra que fere ao meu irmão, uma palavra que vai falar mal, uma palavra que vai falar da moral do meu irmão. Então, nada disso saia da nossa boca, né? Nada que desagrade primeiro o coração de Deus e depois o coração do nosso irmão. Então, a gente tem que estar vigilante, porque a nossa palavra, a nossa boca também tem um poder de quê? De trazer bênção e maldição. Então, a gente precisa refrear a língua do mal, como diz a Bíblia. Né? A gente precisa estar atento ao que a gente fala, como a gente trata a nossa família também, como a gente trata a nossa família em casa e as pessoas também, né, da igreja, de todo o nosso convívio. E a Bíblia também diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a gente preencher o nosso coração do Espírito Santo, buscando a Deus, orando, estando presente no culto, o que vai acontecer? Nós vamos falar palavras torpes? Não, a gente vai falar só coisas que edificam, coisas que trazem edificação. E é isso que o Senhor ele quer que a gente preste atenção. Sempre, né? Então, vamos lá para Romanos 14, 10 ao 13, que diz assim, quando a gente tem um pensamento de julgamento, né? Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, aleluia, assim cada um de nós prestará contas a si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço e obstáculo no caminho do irmão, né? Do nosso irmão. E o que é pedra de tropeço? Pedra de tropeço, o nome já diz, né? A pedra, o irmão vai tropeçar. Então, pedra de tropeço significa a gente fazer coisas com o nosso comportamento ou dizer que vai fazer aquele irmão cair na fé dele, vai fazer ele se ferir e desviar a fé dele muitas vezes. Então, a gente precisa, mais uma vez, estarmos vigilantes com a nossa boca, com o que a gente fala. Em Mateus 18:15, diz assim: se o teu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Olha só, então, quando um irmão fere a gente sabe que quando a gente vive num monte de pessoas, num monte de gente, é suscetível a gente ter problemas. Por quê? Todos nós temos problemas.
Todos nós somos problemáticos. E aí, quando junta tudo, o que acontece? Às vezes, um fala uma coisa que você ficou chateado, ou faz uma coisa que ficou chateado. E aí, se você tem um problema com o irmão, se eu tenho um problema com o irmão, o que Deus está nos orientando? Sair falando para todo mundo, e olha, o irmão não virou a cara para mim, nem falou comigo, não cumprimentou. Não, está orientando a você ir em particular com esse irmão, chamar ele para conversar. Falar, irmão, olha, teve um dia que eu passei na porta, você não falou comigo e eu fiquei chateado. Não tem problema isso. O problema é que a gente não quer resolver muitas vezes. A gente quer falar das emoções. A gente não quer resolver. Mas o Senhor fala para a gente fazer isso. Porque muitas vezes o irmão vai falar, desculpa, eu não te vi. Realmente eu não te vi, estava correndo. Né? Ele vai se justificar e aquilo que você falou para ele, da próxima vez eu vou me atentar a isso. Da próxima vez eu vou ter o cuidado de te cumprimentar. Isso é um exemplo simples, né? Mas é importante a gente ter esse cuidado, né? Porque somos corpos de Cristo. Precisamos estar atentos às nossas atitudes, os nossos pensamentos. Como o pastor Sérgio aqui domingo falou, né? A gente aprendeu com ele sobre o chatonildo. A gente precisa estar atento ao chatonildo, porque ele chega a todo instante. Né? A gente está aqui, muitas vezes, sentado, ouvindo a palavra, e ele fala, isso é balela, isso é besteira, não é assim? E nada disso acontece. Nada. E aí a gente precisa estar atento, repreender, falar, sai, hoje eu não vou falar com você. Vou falar amanhã, e amanhã, igual o pastor falou. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Né? E se a gente for analisar todo o contexto bíblico, tudo que o Senhor nos ensinou, tudo se resume ao quê? Ao amor. Que a Bíblia fala que Deus é amor. Deus é o próprio amor. Né? Então, sem o amor, como diz 1 Coríntios 13, sem o amor de nada vale. Então, se a gente não faz as coisas com amor, se a gente não trata o outro com carinho, com amor, de nada vale. Mas esse amor vem de nós mesmos? Não, não vem. Só vem quando a gente realmente tem o Espírito Santo, quando a gente pede ao Senhor, Senhor, me dá um coração igual ao teu, me dá um coração, Senhor, disposto a amar, a perdoar, a se importar, a tirar todo o meu ego, todo o meu eu, e o Senhor crescer. Porque aí, quando a gente tem o amor de Cristo, a gente começa a olhar os outros com o amor dele. A gente começa, nossa, aquela pessoa pisou no meu calo, né? Fez uma coisa que eu não gostei. Mas aí a gente começa a pensar, nossa, estou com uma raiva, estou com vontade de falar poucas e boas, né? Mas aí vem o Senhor e fala assim, é isso que eu faria no seu lugar? É isso que eu faria no seu lugar? E aí o Espírito Santo te toca e você, na mesma hora, repensa a sua atitude. Não, não é assim. O Senhor Jesus, ele, nas situações de conflito que a gente vê na Bíblia que ele estava, a gente não vê ele respondendo mal a alguém, sempre com sabedoria, né? Sempre com paciência, com amor, ensinando com amor. E é assim, seguindo o exemplo de Jesus, seguindo o exemplo dele que a gente deve andar. Jesus, ele chamou discípulos para trabalhar com ele. E todos os discípulos eram diferentes. Todos eles eram diferentes. Eram pessoas também que tinham os seus defeitos. Mas o Senhor, ele não olhou os defeitos. E assim a gente precisa também não olhar os defeitos somente. A gente vê, tem coisa que a gente precisa falar. Tem coisa que a gente precisa falar em amor. Corrigir em amor, né? Falar com a pessoa, olha, você errou nisso, né? Acho que não é assim, mas falar com mansidão, com amor mesmo. Se a gente for gritando, uma ação, ela tem uma reação. O que vai acontecer? É provável que a pessoa vai gritar. Né? É provável, você está naquele estresse diário lá, a esposa, e chega o esposo, você vai gritar com ele, o que ele vai fazer? Ele vai gritar com você também. Mas quando a gente está no Espírito, o Senhor mesmo, ele nos corrige. Não é assim que tem que agir. É com paciência, é com amor.
E dá trabalho, cuidar de relacionamentos dá trabalho, não é fácil. Mas o Senhor, Ele nos convida a termos esse amor dEle pelas pessoas, pelo próximo, como eu disse, por você mesmo, né, da gente sermos corpos de Cristo. Amém? Gostaria de estar chamando o louvor, o grupo de louvor. E antes do grupo de louvor estar louvando, vou estar lendo Gálatas 6 para a gente terminar. Gálatas 6, do 1 até o 10. E aí o título, né, já diz aí, ó, façamos o bem a todos. Olha só, a todos, não é só aqueles que a gente escolhe, aqueles que são mais próximos, né? Então, vamos lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aqueles que instruiu. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém, Jesus, glória a Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha só a orientação do Senhor. Amém, glória a Deus para Ele. A orientação do Senhor é maravilhosa, né? Que a gente não se canse de fazer o bem. Muitas vezes você pode pensar assim: eu não tenho valor, né? Eu faço tanto pela minha família, eu faço tanto na igreja, eu não tenho valor, né? A gente pensa muitas vezes, né? Nós somos humanos. Mas olha só o que o Senhor está dizendo para mim e para você, para a gente não se cansar, para a gente não desanimar, não deixar de fazer o bem a todo mundo, porque no seu tempo próprio vamos colher as sementes, né, que o pastor falou, as sementes. Então, é para a gente refletir. Amém? Vamos louvar o Senhor. Recebi